Bom dia a todos. Hoje é 20 de março de 2026, sexta-feira. Agora é 5h24 da manhã. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Deixa eu anotar aqui, é mais fácil. Bige Monster. Bom dia, Deus abençoe. Eu estou iniciando a live agora, vou esperar as pessoas chegarem. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de oração. Hoje nós vamos orar. Se der, eu vou dar continuidade à leitura do sobrenatural. Leio um pouco, mas a intenção hoje é a oração da madrugada mesmo. Orar por ente querido. Orar. Zilda Marcelino, bom dia, Deus abençoe. Então hoje a intenção é orar pelos entes queridos, para as pessoas que necessitam de oração, né? Então, a gente vai orar. E eu vou orar especificamente para 3 pessoas hoje. Eu vou orar para o meu sobrinho, para o meu primo. Tem uma mania de eu falar sobrinho, mas é primo. JS Serralheria, bom dia. Devanil Sanches, bom dia. Leandro Soares, 79. Para mim. Mitch, eu não sei, eu não disse direito não, tá, gente? Evani Oliveira Silva. Então, bom dia para vocês aí. Eu estava falando, quando tá chegando as pessoas, não vai dar para mim ficar falando o que eu vou falar, né? Eu tenho que falar o nome das pessoas, depois eu dou continuidade. Carmen Araújo, Fábio, Célio Soares, um bom dia para vocês aí. A minha gatinha tá comigo aqui, viu, gente? Mas ela vai ter que sair na hora que eu for orar. Quando eu for orar, Fábio, Gel, Célio Soares. Quando eu for orar, eu vou recomendar para vocês, porque eu sempre ajoelho. Se você puder ajoelhar do seu outro lado aí, seria bom. Então eu só estou esperando as pessoas chegarem. José Raimundo, bom dia. Você não vai subir aqui não, vai ficar aí fora mesmo. Armando Lim. Tá meus 2 gatinhos aqui comigo, gente. O William Salestes. Bom dia, William, Deus abençoe. Arnaldo Lima. Vai subir não? Já abri a cadeirinha pra você aqui. Ele não quer. Vai cair, né? Gente, pelo jeito não vai aparecer mais gente não. Então se não vai, eu acho que eu já vou iniciar o meu objetivo da oração, né? Deixa eu ver. Não vai aparecer mais gente não. Então tá bom. Então sempre eu começo no somente crer tudo é possível, né? Eu canto esse corinho e faço oração. Nylon Pietro. Então, igual eu estava falando com vocês, eu vou orar para o meu primo, o Francisco, vou orar para o meu tio, o Renato, e vou orar para o meu outro primo, Marco Túlio. Cada um tem as suas necessidades. E eu quero, Renato, bom dia, Deus abençoe. Então eu quero orar para os meus primos, né? Meu tio Renato também, que ele está com demência. Para mim, tanto faz ir para o inferno ou ao céu. Meu Deus do céu. Deus tenha misericórdia.
acaba de receber o selo do espectador. Você tá doido. Que Deus possa tocar no coração dessa pessoa aí, porque aí eu vou compartilhar a minha live, porque a palavra tem muito poder, sabe? A pessoa falar que para ele tanto faz ir para o inferno ou para o céu. A pessoa tem que estar muito longe de Deus, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Quem sabe a oração possa ajudar essa pessoa desse lado aí. Então, eu aconselho você aí do outro lado a dobrar o seu joelho, tá? Clarindo Barros, bom dia também. Então vamos, ô Branca, vamos descer vamos descer? Então eu vou arredar a cadeira, tá, gente? Agora sim, agora eu vou começar a fazer a oração. Vou arredar a cadeira. Aconselho você do outro lado aí, ajoelhar seus joelhos e ser sincero com o Senhor. Ai, ai. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho render a Ti, Senhor, pedir que o Senhor esteja aqui presente, controlando esse ambiente, Senhor, tirando esse ambiente que todo tiver alguma coisa contra a Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa controlar esse ambiente, que o Senhor venha essa manhã, fale conosco, Senhor, vai ao coração das pessoas que têm necessidade da Tua palavra, Senhor. Tem pessoas que estão falando que tanto faz se ela vai para o inferno ou para o céu. Mas tenha misericórdia, Senhor. Ela não sabe o que ela está falando, Senhor. Ela precisa mais de ter experiência com o Senhor. O Senhor pode mudar esse quadro e trazer entendimento para essa pessoa. Mas nessa manhã eu quero concentrar, Pai, em orar pelo meu sobrinho. Então eu venho a Ti com humildade, com o meu coração purgindo e interceder por ele, Senhor, colocando no lugar dele, Senhor. Ele é um jovem que perdeu seus pais. Já faz um ano que ele perdeu seu pai e sua mãe. Mas naquela vida perturbada, naquela confusão, a sua mãe bebia, seu pai bebia, eles eram alcoólatras. Eu não sei se os pais deles também mexiam com droga. Mas sei, Pai, que ele cresceu naquele ambiente, Pai. E hoje ele mexe com droga. Hoje ele é drogado. Mas ele não tem mais nem pai nem mãe. E pela bondade
que o Senhor deu ao nosso tio Renato, que acolheu toda a família, acolheu tanto o pai quanto o filho. Hoje, meu tio também está adoentado, Senhor. O meu tio tem demência. E ele está lá, ele pesava 90 quilos, hoje ele está pesando 50 quilos, Pai. Ele já não está conhecendo as pessoas, as que não se aproximam muito dele mais. Conhecendo poucas pessoas, falando baixo, com dificuldade, Pai. Eu intercedo por ele também. Mas eu quero concentrar nesse momento um pouco sobre o Francisco, esse jovem, que hoje está com esse vício, Pai. Abençoa ele, cuida dele, Senhor. Eu sei que ele está com esse vício, mas talvez é carência, é falta de Ti, o Senhor ele precisa render a Ti para preencher o vazio que está dentro dele, Pai. Então ele se corre às drogas, ele às vezes talvez se sente sozinho e a dificuldade vai vir, Pai. Mas eu estou aqui intercedendo pela vida dele. E ele foi, Deus de pequeno, colocado a responsabilidade já de adulto na sua vida, Pai. E nesse momento, Pai, se encontra os dois morando numa casa debilitada, talvez até com essa chuva aí agora, nesse momento, caindo, infiltração, outras coisas, com necessidade de reforma. E eles estão totalmente perdidos. E agora eu venho falar também sobre o meu primo Marco Túlio, Senhor, que também passou por dificuldades devido à doença do seu pai, do meu tio Renato. Pela sua doença de demência, ele não pôde, talvez, ser um pai do jeito que o Marco Túlio desejava. Mas da forma que ele conseguia, ele fez. Eu não sei o que sucedeu, se o Marco Túlio tem mágoa, se não tem. Mas o que eu sei, Pai, é que o Marco Túlio foi morar com a sua mãe. Então meu tio ficou sozinho. E com essa doença dele, não justifica defender um lado ou outro. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então Marco Túlio, ou por bem ou por mal, que o Senhor controla todas as coisas, estudou, é um rapaz jovem, trabalhador, estudado. E agora ele resolveu ajudar seu pai. Eu peço ao Senhor que seja ajuda por amor ao seu pai, que realmente ele esteja amor com o seu pai e queira ajudar. Que não seja com outra intenção, Pai, de querer coisas materiais, de estar pensando em vender aquele lugar, ou ter herança, ou tirar o meu outro primo que está ali ajudando ele porque tem droga. Espero, Senhor, que realmente ele esteja vindo aqui para ajudar. Então solda o coração dele, Senhor. E ele já levou ele no hospital, mas ele não fica lá. Quem fica é o primo Francisco, que tem dificuldade com droga. Então, Senhor, eu quero colocar no lugar dos três. Então eu quero pedir que o Senhor escuta cada um dos três. Cada um tem seu motivo. Cada um tem sua razão. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. E eu quero entregar em Ti, Senhor, a vida de cada um deles. Mesmo com essa debilidade, essa situação. E eu agora venho concentrar mais uma vez no Francisco, porque ele necessita da Tua mão para sair desse vício. Ele pode fazer tratamento, ele está querendo melhorar, ele está participando, que ele continue participando, mas que ele abra seu coração, que ele possa deixar o Senhor tomar controle da vida dele. Fiz o convite com ele de levar ele à igreja domingo.
Então eu peço, Deus de aqui, Deus de agora, se ele estiver dormindo, com essa chuva, com esse tempo, que o Senhor coloque o desejo dele de ir na casa do Senhor mesmo. E quando ele for à casa do Senhor, eu estarei ali levando ele. Mas, Pai, que lá na tua casa, no seu lugar, o Senhor possa falar o coração dele, Senhor. E ele possa sentir vontade de dedicar a vida, de ir à tua casa, de estar na tua presença, Senhor. A intuição é essa, Senhor, de salvar aquele que está perdido, Senhor. Então eu peço ao Senhor, porque vai ser difícil, como ele está ali, naquela situação. Peraí, gente. Como ele está ali naquela situação de ter que cuidar do tio dele. Ah, mas os parentes falam, ah, mas ele não cuida, ele negócio, mas ele cuida do jeito dele. E eu estava colocando no lugar dele, não é fácil. Ah, mas tem que arrumar o banheiro está precisando de arrumar. Ele tem que sair para trabalhar, pagar as coisas de casa, fazer seus afazeres e cuidar do tio. Vai ter momentos que a casa vai estar vazia com meu tio. Quando ele tiver necessidade de sair para trabalhar, fazer a vida dele. Ele não pode ficar só preso olhando meu tio. Meu tio era sozinho, mas meu tio estava com saúde. Meu tio se virava sozinho, mas agora não. Então eu não posso culpar um, culpar outro, quem que é responsável, quem que não é. Então eu tenho que pedir ao Senhor. E eu não sei, Pai, se ele também tiver vontade de ir à casa do Senhor, de querer participar dos cultos dos jovens, de interagir, de participar, como que vai ficar a cabeça dele, com o tio dele lá sozinho? E se quando ele tiver, os familiares, as pessoas vão falar, ah, ele está deixando o tio dele sozinho, não coloca esse peso nas costas dele, tira essa responsabilidade não é dele. Também o outro filho que está longe, com seus compromissos, com seu trabalho, que vem visitar, não podemos jogar tudo na costa de um ou do outro. Ele era sozinho, ele tinha saúde, hoje ele não tem. O meu tio Renato. Então, Senhor, eu coloco em tuas mãos esse problema, para que o Senhor possa ajudar a solucionar ele, Senhor. Que a nossa família possa ter entendimento disso. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, nesse momento, eu venho orar também pelas pessoas que estão na internet, Pai. Eu não sei a necessidade delas. O Senhor sabe. Como eu falei, eu sei do meu sobrinho, do meu primo, do meu tio. Então, o Senhor solda o coração de cada pessoa. Que cada pessoa possa orar com sinceridade e possa receber a sua oração. Agora eu oro também em favor da minha esposa. Que o Senhor continue cuidando dela, dando saúde, força. Que ela continue sendo uma boa esposa. Que ela possa conseguir alcançar os seus objetivos. Oro pelos meus animais, pelos meus bichinhos, pelos meus 2 gatinhos, pelo meu cachorro. Oro pelo meu lar, Pai. Agradeço por ter um lar, por ter onde estar aqui protegido. Nesse momento está chovendo. E eu estou aqui, graças a Deus. Eu tenho um lar. Tanta pessoa que não tem lar nesse mundo grande. Necessidade, casas em lugares com dificuldade, que possa até cair com essa chuva. Então, somos gratos de tudo de Ti, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas.
Então eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, pelo ar que eu respiro, pelo meu trabalho, pelo teu cuidado de cuidar de mim onde eu estiver. Quero pedir também pela nova vida do nosso pastor. É o pastor que traz a nossa palavra, o nosso alimento. Então, eu intercedo por ele, pela tua família, pela sua esposa, que eles possam estar bem, que ele possa continuar dedicado em trazer o alimento espiritual para a nossa igreja. Peço também pelos diáconos, Senhor, para aqueles homens abençoados que estão ali de prontidão, ajudando a casa do Senhor a estar totalmente organizada para receber a tua palavra. Peço pelos ministros também, que vão em vários lugares levar a tua palavra. Guarda eles no trânsito, nas estradas, que eles possam voltar em segurança. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus. Também quero pedir também pelos irmãos da nossa igreja, que eles continuem firmes na tua fé, no seu caminho. Se algum irmão cair, que a gente possa estender a mão para ajudar ele a voltar ao caminho do Senhor. Então eu te agradeço, Deus, de já, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. E aí agora eu devo trazer a continuidade da mensagem do nosso profeta William Marlon Branham. Às vezes, quando tá chovendo, gente, a minha respiração fica ruim, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver a hora. Nesse aqui que dá pra ver a hora. 46. É 20 minutos, então dá. Então vamos lá. Deixa eu ver qual página que eu estou, então eu vou dar continuidade. Eu estou na página 76, o sobrenatural do nosso profeta William Marlon Branham. E nós estamos contando a vida do nosso profeta. O nosso profeta, nessa página que eu estou chegando, ele era um pastor, montou sua igreja, mas ele estava começando seu ministério. E aí, ele foi visitar um homem da igreja pentecostal, e ele ficou maravilhado com a unção daquele povo, daquela igreja. Falava em línguas. E ele estava começando seu ministério e ele nem sabia como que ser. Mas Deus é tão maravilhoso que ele foi convidado por várias igrejas para trazer a palavra de Deus para vários lugares, sem ele mesmo saber o que ia acontecer. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Bem, irmão, eu não tenho obtido tudo quanto vocês têm. Você já falou em línguas? Não, Senhor, vou te dizer, você não tem o Espírito Santo. Billy encolheu os ombros. Bem, se isso é o que vai a ter o Espírito Santo, então eu não tenho. Enquanto eles conversavam, Billy observou atentamente o homem, buscando por seu espírito. Embora Billy não entendesse,
O dom peculiar que ele possuía, estava aprendendo como usar esse dom para chegar ao objetivo. Então, esses rapazes lá dessa igreja pentecostais, eles falavam em língua mesmo. Só que o cara ainda não sabia que o nosso profeta, ele era profeta. Desde quando ele nasceu, ele era profeta. Ele estava ainda entendendo o dom dele, o ministério dele, porque era recente. Ele era recente pastor, ele estava começando o ministério dele ainda. Então ele ainda estava aí se conhecendo. Então o rapaz falou com ele que se ele não falasse em língua, ele não tinha o Espírito Santo, sendo que o nosso profeta já nasceu com esse dom. Não de falar em línguas, mas de discernir os pensamentos das pessoas, de ter visões, de saber o presente e o futuro, de saber a intenção do coração da pessoa. Quando a pessoa conversasse com ele começava a detectar o espírito daquela pessoa e saber se aquela pessoa era um verdadeiro cristão ou não. Ele não sabia disso. Só que o nosso profeta realmente não falava em línguas. Ele tinha descoberto que se realmente quisesse saber algo sobre alguém, ele poderia descobrir se conversasse com a pessoa o tempo suficiente para captar seu espírito. Agora, o velho cristão pareceu perceber que algo peculiar estava acontecendo, porque seus olhos movimentavam rapidamente e nervosamente. Billy manteve a conversa vocalizada nas reuniões e logo veio a visão. Billy se sentiu satisfeito. Esse homem era genuíno, um cristão verdadeiro. Conversando agora de que ele estava na pista certa, a alma de Billy estava flamejante, com o desejo de mais de Deus. No caminho de volta para o carro, ele encontrou-se casualmente com o segundo homem, o qual havia impressionado na audiência. Billy se apresentou. Então aqui ele está descobrindo. Teve dois homens lá que ele observou os dois homens. Um aqui ele já descobriu que o homem realmente é um cristão verdadeiro. Porque é o seguinte, não é porque você fala em línguas que você é um cristão verdadeiro. Vocês vão entender aí. Deus dá esse dom sem o Espírito Santo para a pessoa. Convencido algo que ele estava na pista certa, o homem perguntou. Agora nós estamos falando do segundo homem. Perguntou: a que igreja você pertence? Eu sou um batista. Você tem o Espírito Santo? Eu não sei. Eu sei que não tenho o que todos vocês têm. Você já falou em línguas? Não, Senhor. Então, a maioria lá falava em língua. Então, eles tinham uma coisa a mais que a pessoa que não fala em língua. Eu não tenho. Todo o tempo em que estiveram conversando, Billy buscou captar o espírito desse homem. Também, quando a visão finalmente veio, rachou a vida do homem. Com um ovo podre, Billy viu que esse homem era casado com uma mulher morena, mas agora estava vivendo com outra mulher loura e tinha 2 filhos.
Então aí o nosso profeta já captou que ele falava em língua, mas ele era um hipócrita. Porque ele era casado com uma morena e estava vivendo com a outra. Loira, que tinha 2 filhos com ela. A visão continuou. Em chocante detalhe, somente Jesus. Ele era somente domingo. Na visão, Billy viu a ele sentado em uma taberna, bebendo e amaldiçoando. E então, sentado na igreja no domingo, falando em línguas e profetizando. Os pensamentos de Billy recusaram em horror. Perdoe-me, o espírito entre esse povo tem que ser errado. E mais como poderia esse hipócrita estar na igreja e profetizar? Billy deu uma desculpa e logo foi ao carro. Ele já saiu fora do homem. Ele viu que o homem não era um crente genuíno, igual ele achava que era. Billy deu uma desculpa e foi logo ao carro. Enquanto partia de Michaiac, seus pensamentos saltaram ao redor de sua cabeça, tanto quanto seu barulhento Ford saltava na estrada. Senhor, eu não posso entender isso. Como poderia um genuíno e ao mesmo tempo não pode ser? Talvez eu esteja enganado, mas eu simplesmente não posso ver isso na Bíblia. Eu penso que deveria deixar de lado esse negócio de línguas e profecias. Então Billy recordou que Jesus disse em Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. Billy pensou, isso é a Escritura. O que vou fazer com isso? O quebra-cabeça não se resolvia sozinho. Então, ele deixou isso quieto e voltou aos seus pensamentos para todos aqueles convites que ele tinha guardado em seu bolso. Seu espírito começou a reviver. Seu sonho estendeu-se adiante com asas de águia e voou alto acima das neves. Olhando abaixo com antecipação sobre seu futuro, caminhou. Ele se lembrou do que o Senhor lhe havia dito no dia que ele colocasse a pedra fundamental de seu tabernáculo. Faça a obra de um evangelista. Parecia que Deus estava agora provando um caminho para ele simplesmente fazer isso. Ao chegar à sua casa, Billy sentiu-se tão entusiasmado que estava pronto para se preparar para sair no dia seguinte. Hope veio correndo aos seus encontros. Seu cabelo longo e negro flutuavam com o vento. Assim que se abraçaram, Hope sentiu o seu entusiasmo. Billy, por que você está tão feliz? Querida, encontrei a melhor igreja do mundo, onde você tem estado. Nas redondezas de Michaiac.
Querida, isso é uma igreja. Aquelas pessoas gritam e clamam, eles não se envergonham de sua igreja, da sua religião. Hope levantou suas sobrancelhas de maneira cética. Eles não são santos roladores. Eu não sei que tipo de roladores eles são, mas eles têm algo que eu preciso. Eu vi um homem de 90 anos de idade se tornar um jovem novamente. Vi alguns falarem línguas estranhas e outros interpretarem o que ele dizia. E a pregação, eles pregaram até ficar sem fôlego, curvavam-se completamente ao chão, se levantaram, retomam seus fôlegos e começam novamente. Eu jamais ouvi algo assim em minha vida. E deu uma olhada aqui. Billy ostentava o papel com os nomes e endereço. Todos esses pastores querem que eu vá pregar para eles, de Michigan até Texas. Eu vou sair do meu emprego, deixar minha igreja e começar a pregar tempo integral no meio desse povo. Eu tenho convites suficientes para me ocupar por um ano. Você virá comigo? Sem nenhum momento de hesitação, Hope disse: Billy, quando casei com você, prometi que ficaria junto contigo, até que a morte nos separasse. Certamente eu irei com você. Além disso, se essas pessoas são tão felizes quanto você diz que elas são, eu gostaria de ter essa experiência também. Do que eles chamam isso? Eles chamam isso de batismo do Espírito Santo. Vamos encontrar Jesus dessa maneira. O próximo passo foi dizer a seus pais. Quando Billy se aproximou de sua mãe, ela o disse: Billy, eu me lembro do sonho que tive poucos dias antes de você se converter. Eu vi você em uma nuvem branca pregando para o mundo inteiro. Vagamente Billy lembrou dela ter-lhe contado esse sonho. Anos atrás, Billy encolheu os ombros. Bem, eu não sei quanto ao mundo todo, mas eu certamente pregarei em todos os estados. E, mamãe, você deveria ver quão entusiasmada essas pessoas são no que diz a respeito de Jesus. Eles não têm um pingo de vergonha de clamar seu nome. Há muito tempo atrás, em Kentucky, tínhamos o que eles chamavam de batismos antiquados. Eles costumavam ser dessa maneira. Gritavam e clamavam. Isso é uma religião verdadeira e sincera nele. Eu creio em uma religião sincera, mamãe. Ela bateu lentamente em seu braço. Eu sei que você crê, filho. Eu sei, Billy. Eu confio que Deus te abençoará. Entretanto, foi uma história completamente diferente, como fora dito. A mãe de Hope, a esta altura, a senhora Bruce havia se separado. Charlie Bruce tinha se mudado para Fort Wayne, Indiana. A senhora Bruce ainda morava em sua casa em Jeffersonville. Sentada na varanda da frente com Hope, a mãe dela, Billy, disse: Senhora Bruce, eu tenho encontrado
um grupo maravilhoso de pessoas, Hope e eu estamos planejando sair e viajar para o meio deles. Então, ele contou-lhe o que aconteceu em Mishwat. A senhora nos fez uma carrança. William, eu vou te fazer entender que eu jamais darei permissão à minha filha para sair com um bando de lixo de santos roladores daquela maneira. Mas, senhora Bros, esse é o grupo de pessoas mais felizes do mundo. Eles não se envergonham de sua religião. Eu gosto disso. Lixo, ela insistiu. Eles não são nada, exceto lixos. Eu já conheço a história, gente. Eu vou ler como está aqui. Mas eu quero só falar com vocês como eu já conheço a história. A pessoa blasfemar contra a palavra de Deus, isso é muito perigoso. Aí, na live mesmo, o cara titulizou que tanto faz se ele vai para o inferno ou se ele vai para o céu. Isso é muito perigoso a pessoa brincar com uma coisa dessa ou expressar isso. Eu vou ler a história aqui, mas eu já vou adiantar antes de mão. Por ela falar essas coisas, a vida do nosso profeta vai começar a dar confusão, porque ele vai dar ouvido a ela. E ele não deveria dar ouvido a ela. Porque se Deus coloca você para fazer uma coisa, você tem que fazer a coisa que Deus colocou no seu coração. Não dá ouvido a terceiro, não. Mesmo sendo a sua sombra. Eu vou ler, vou deixar a leitura falar com vocês, mas eu te adianto para vocês de antemão. Ela vai morrer e ele vai perder a esposa dele só por causa dessas coisas, por causa dessas palavras. Então, eu quero falar com vocês. Não brinque com as coisas de Deus, é muito perigoso. Se Deus colocou um profeta para trazer a palavra de Deus para nós, e ele vai tirar a esposa dele e a nora dele da vida do profeta. O que mais ele não faz com a pessoa que não é nada, que nem crê na palavra de Deus? Tome cuidado com as coisas de Deus. Vamos continuar para vocês entenderem. Mas senhora, moça, lixo, ela insistiu, eles são um bando de, exceto lixo. Você não pertence, não percebe que aqueles são apenas pessoas que outras igrejas excluíram? Eu jamais darei permissão para arrastar minha filha para o meio de desprezíveis como aqueles. E é isso. Mas, senhora Rose, aqui, embora meu coração, eu sinto que o Senhor quer que eu vá com esse povo. É isso aí que eu falei com vocês. O coração dele clamava para ir, que Deus queria que ele fosse. Mas por causa da sogra, ele não vai. Vocês vão acompanhar a história, vocês vão ver o que vai acontecer na vida dele. Lixo. Ela repetiu, William, por que você não fica junto com sua igreja até que você consiga pagá-la? Então siga para si uma casa pastoral e haja como alguém que tenha algum senso. Você pensa que eu seria feliz sabendo que você está arrastando minha filha através do país? Hoje ela come, amanhã não come, nunca tendo uma muda de roupas ou um vestido decente para usar. Então ela agora começou já a olhar as coisas materiais. Primeiro ela criticou, depois ela falou, você tem que cuidar da sua igreja, você não tem que rodar nada não, pagar o conselheiro da sua igreja, que ele comprou a prestação lá para construir aquela igreja, e começou a dar pitaco, mas vocês vão ver o que vai acontecer. Senhora Bruce, não se trata do que vestir. A coisa é que eu sinto que Deus quer que eu faça isso.
Não, de fato, jamais permitirei minha filha sair e ir a tal lixo como aquele. A esta altura da conversa, a senhora Bruce virou seu olhar fixamente para Hope, acusando-a, e se ela for sua mãe, irá à sepultura com um coração partido. Hope ofegou: mamãe, o que quer dizer com isso? Isso é justamente o que eu quero dizer. Hope chorou. Billy abraçou, mas a senhora Bruce, ela... Então agora está entrando terceiro no relacionamento. Quando a gente casa, a palavra fala que você tem que dedicar sua vida à sua esposa. Você deve separar de pai e mãe, mas aqui não. Aqui já tem terceiros no relacionamento, mesmo que seja a sua própria sogra. É minha esposa, mas ela é minha filha. Billy disse: sim, senhora. Ela se levantou e saiu da varanda, em direção ao carro. Hope veio correndo atrás dela. Billy, indiferentemente do que minha mãe diga, ficarei com você. Oh, está tudo bem. Vamos apenas esquecer isso. Mas, Billy, se você sente que Deus quer que você vá, então você deve ir. Então a esposa do nosso profeta já estava lúcida, estava dando o conselho correto para ele. Mas ele vai dar ouvido à sogra. Esse que é o problema. Preste atenção. Se essa mensagem puder ajudar vocês aí do outro lado, que você possa captar isso. Quando você casa, Deus coloca a sua esposa em primeiro lugar e o seu marido. A sua sogra, ela deu a opinião dela, exigiu, mas quem decide é você. E vai dar uma atrapalhada na vida dele, vocês vão ver. Billy suspirou. Querida, acho que estou carregando água em ombros e ombros, mas eu não quero ferir os sentimentos de sua mãe. Aí, ó, ele não quer ferir os sentimentos da mãe dele. Mas a de Deus ele vai ferir? Deus falou para ele lá. Deus não falou com ele que tinha um ministério, que eles fossem evangelistas. Deus deu ele o dom de ter visões. Mas aí a sogra dele fala que não quer que ele vá e ele vai escutar a sogra dele. Isso que a gente tem que ter cuidado. Ele, se alguma coisa acontecer com ela, enquanto estivermos fora, na estrada, então você ficaria o resto de sua vida sentindo ter partido o coração de sua mãe. Aí é esse que é o problema. Então ele agora está preocupado com a filha pensar nisso. Mas ele não está preocupado em levar as coisas de Deus. E outra coisa, essas palavras que ela falou que é muito dura, Deus pode cobrar ela. Aí se acontece alguma coisa, ele está com medo da sua própria esposa ficar com o ressentimento. Mas a sua esposa estava mais correta nesse momento do que ele. É isso que a gente tem que ter medo, gente. Por ele querer proteger a sua esposa, ele vai tomar a decisão errada. E aí que é o problema. Se ele ficasse com a de Deus, vamos apenas deixar isso em conta. Então Billy ignorou a primeira chamada de Deus para evangelismo nacional. Que problemaço que ele vai arrumar. Isso resultou ser o pior erro que ele já cometeu em sua vida. Um erro que logo teria consequências desastrosas. É isso que eu estou te falando. Quem errou mesmo foi a sogra, gente. Ela, querendo ou não, ela ia ter consequência.
com isso, de chamar a igreja de Deus de lixo. O povo de bando rolador. Quem ia ter consequência era ela, porque ela falou. O problema que deu mais ainda na vida do nosso profeta foi porque ele deu ouvido a ela. A própria esposa dele falou, não, se você está falando, eu vou com você. Mas ele ficou com medo da filha perder a mãe e ficar se sentindo culpado. Antes fosse ele tivesse escutado a sua esposa. Eu vou ter que encerrar por aqui, pessoal, porque eu faço 1 hora de live. Agora é 6h14. Eu comecei 5h24, 10 minutos. Então eu estou terminando agora na página 81. E aí, depois eu dou continuidade. Então, Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar a live. Eu já estou com sono também. Espero que vocês possam meditar sobre isso. Quando você tiver com desejo de fazer alguma coisa, para Deus, faça. Você pode até pegar a opinião de terceiros, mas fique com a palavra de Deus. Vocês vão ver se por acaso vocês assistir a live, a consequência dessa decisão. Ele vai perder até a própria esposa e vai perder a sogra. Só por causa dessa decisão. Deus vai falar com ele assim, você está chamando meu povo de lixo? Vocês vão ver. Então Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar a live. Fique com Deus. Eu encerro primeiro aqui no Instagram. Depois eu encerro aí no TikTok. Vou encerrar porque eu estou com sono também esse horário. E se Deus quiser, amanhã nós fazemos a live normalmente às 7h30 da manhã. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus.